Graça e paz, irmãos. Mais uma vez aqui na alegria de podermos cultuar ao Senhor, desejando que Deus possa abençoar a sua vida, cuidar de você e podemos participar junto desse culto de louvor e de adoração ao Senhor. Hoje é um domingo que nós separamos também para fazermos a ceia. Quero fazer essa lembrança que você prepare os elementos aí na sua casa, um pão, um suco de uva, para daqui a pouco nós podemos participar todos juntos. E queria nesse momento orar com você. Pedir que você feche os seus olhos, vamos todos orar, apresentar ao Senhor as nossas vidas e apresentar esse culto. Oremos. Pai amado, bendito, santo e poderoso é o teu nome. A ti nós rendemos graças, nós te louvamos, nós agradecemos ao Senhor pela tua bondade, pelo teu amor, pelo cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Nós te bendizemos porque o Senhor é maravilhoso e tem derramado do teu amor sobre a nossa vida. O sermos salvos por ti, ó Pai, através de Jesus Cristo, é motivo de adorarmos o teu nome todos os dias. E nessa noite, ó Pai, em especial, queremos apresentar ao Senhor um culto de louvor e de adoração. Que o Senhor receba, ó Pai, diante do trono que vamos fazer aqui de louvores, ó Pai, a ti, a adoração que o Senhor merece. Que as nossas vidas sejam expressão desse louvor e em cada lar nesse momento também haja reverência de estar te cultuando, ó Pai, de estar separando esse momento exclusivo para o Senhor, se separando para adorar a Ti nessa noite, ó Pai, para adorarmos, ó Pai. Clamamos a Ti que o Teu Espírito Santo, ó Pai, que é onipresente, esteja em cada lar nesse momento, cuidando, dando direção, ó Pai, falando aos corações, Senhor, em nome de Jesus, e a adoração chegue até o trono, ó Pai, chegue até os céus e agrade ao Senhor, ó Pai, que é a expressão do nosso louvor a Ti nessa noite. Muito obrigado, ó Pai. Dá a Tua direção sobre as nossas vidas, ó Pai, sobre o louvor, sobre a Tua palavra, sobre a vida do pastor que vai ministrar, Senhor, para que seja edificada a vida de cada um nessa noite. Que o Teu nome seja glorificado, ó Pai, com o culto que vamos Te prestar. Oramos assim, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Gostaria de também ler um texto com os irmãos, um salmo, para edificação de todos. Salmo de número 61. Diz assim a palavra do Senhor: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração, desde os confins da terra clamo por Ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois Tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no Teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das Tuas asas eu me abrigo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o Teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, duram os Teus anos gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preserve. Assim, salmodiarei o Teu nome para sempre, para cumprir, dia após dia, os meus votos. Votos que nós fazemos de louvor, de adoração, de fidelidade, de estar na presença do Senhor, procurando sempre qual a vontade dEle para cumprir na nossa vida. Que essa graça bendita do Senhor possa estar na sua vida, alcançar você, todos que nos assistem, né? Se você já é cristão ou não, que a graça possa alcançar a sua vida. Que você entenda que Deus é esse Deus maravilhoso, em que nós devemos prestar honra, glória, louvor, e fazemos isso com salmos, com cânticos espirituais, com louvores. E esse é o convite que eu lhe faço nessa noite para estar junto conosco no culto. Vamos adorar o Senhor? Queria convidar a equipe de louvor que nos auxilia agora com os louvores, né, e passar a palavra para eles. Boa noite, igreja. Nós vamos começar adorando o Senhor com uma canção que cantamos domingo passado e que diz que porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E Ele é digno de toda glória. Cante conosco. Glória.
Senhor Jesus, que está presente entre nós, está presente na sua casa. Vamos cantar para sempre Ele é exaltado, para sempre Ele é glorificado, pelo fato de Cristo ter morrido por nós naquela cruz, ter nos resgatado do império das trevas para o reino do Senhor. Amém? Vamos louvar a Ele. O universo chora, o sol se apaga.
cantar, ela diz que o Senhor é alfa e ômega, tudo para mim. E no começo da letra dela, diz assim: não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e os céus. Eu não sei porquê, mas essa canção me faz pensar naquele versículo que diz: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Eu queria compartilhar algo com a igreja. Eu passei por uma situação recente, uma situação típica da vida de um jovem cristão. Passei por uma situação em que eu tive que escolher seguir o que a palavra diz, a palavra do Senhor diz, que é a verdade do Senhor, ou seguir o meu coração e fazer o que eu achava melhor. E seguir a palavra do Senhor foi muito difícil. Não foi uma decisão fácil. E eu chorei, mas eu disse para o Senhor: é melhor que eu chore na tua presença do que eu faça o que eu quiser e não sobre mais nada, e eu não seja reconhecida pelo Pai. Então eu prefiro chorar na tua presença, porque não há lugar como a tua presença, não há outro como tu. Tu és o alfa e o ômega, e a tua graça me basta. Então cante ao Senhor. Eu não sei pelo que você tem passado, eu não sei quais as decisões você tem que tomar, mas sempre escolha estar na presença de Deus e seguir a palavra dele e agradá-lo, porque ele é o alfa, ele é o ômega e ele é tudo que você precisa. Você não precisa de mais nada, apenas do Senhor e da presença dele. Então cante com todo o seu coração.
especial que é o dia de ceia, Pai. Nos recebe na Tua presença, Pai. Tem misericórdia de nós, pois são muitos os nossos pecados, mas estamos sempre dispostos a colocá-los no Teu altar. E como somos gratos pelo Teu perdão, Pai. Muito obrigada. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Glória a Deus. O louvor. Sempre é muito bom podermos participar. Às vezes aqui na igreja, participar aqui na igreja. Às vezes em casa, das vezes que eu participei e estava em casa durante o culto, não é como estar aqui na igreja. O louvor hoje já falou muito comigo. Espero que tenha falado com você também. Ele disse que Jesus Cristo vive e é uma realidade para nós. Ele está vivo. É o único que ressuscitou. É o único que vive eternamente. E por causa disso, nós estamos aqui. Também disse sobre que Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Se todas as coisas que vão acontecer conosco, desde o início e até o fim da nossa vida, e após o fim da nossa vida aqui, é o Senhor que ainda continua tomando conta. É Ele que vai cuidar de nós em todos os momentos. Então nós adoramos esse Deus maravilhoso ao qual nós servimos e nós louvamos a Deus. 2 recados eu gostaria de reforçar antes de orar pela palavra com o pastor. A nossa ceia hoje é online. Vamos ministrar aqui daqui a pouco. Se você entrou aí e não ouviu o anúncio no início, prepare um pão, partes para cada pessoa, cada membro da sua família que vai participar. Prepare um pouco de suco de uva e distribua. E tenha preparado por um momento aí que nós vamos fazer a ceia no final do culto. Também gostaria de lembrar a respeito dos dízimos, da devolução. A secretária está aqui na igreja. Você pode vir aqui devolver. Hoje é o segundo domingo, para você fazer a devolução dos seus dízimos. O Raul está recebendo, ou qualquer oficial pode receber o seu envelope. Se você quiser envelope, tem aqui na igreja. Também disponibilizamos uma conta, no Itaú, que a igreja tem. E às vezes nós vamos depois passar o número novamente no zap da igreja para os irmãos lembrarem. Você pode depositar o dinheiro, só não esqueça de avisar o Raul que fez o depósito para que ele possa fazer o devido lançamento, tá? Ou, se você não quiser se identificar, o Raul fez uma oferta lá. Aí ele lança como oferta também, tá bom? Vamos orar, queria convidar o pastor, chegar mais próximos, orar pela palavra. Pai amado, nós te louvamos e bendizemos, que até aqui o Senhor já tem falado muito conosco, com os louvores, ó Pai, com a introdução, com o início desse culto, com a tua palavra. Pedimos agora que o Senhor fale através do pastor Jucimar e use, ó Pai, a vida dele como canal de bênção para todas as pessoas que ouvirem. Não só nesse momento, agora, durante o ao vivo, ó Pai, mas também possa continuar falando. Sabemos que a tua palavra é viva e eficaz, e mais cortante com a espada de 2 gumes. Então que ela saia e surta o efeito, ó Pai, cumpra o efeito, ó Pai, para que ela foi pregada nessa noite. E o teu nome seja glorificado. E nós te adoramos, por isso bendizemos desde já, porque sabemos que o Senhor é bom. E tem falado através dele sobre as nossas vidas, e tem nos fortalecido, edificado as nossas vidas, a cada domingo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meu amado, amada. Você que está aí no Facebook, nós estamos felizes de ter muitas pessoas sentadas, ouvindo a palavra nesse momento. Recebemos aí aqueles que escreveram, dizendo quantas pessoas estão assistindo a mesma live, juntos, às vezes na televisão, às vezes com o celular. Se você ainda não escreveu, escreva quantas pessoas estão, as crianças. Queremos saber também das crianças, Muito bom estarmos partilhando juntos esse momento, buscando a Deus no domingo. Nada tem impedido a igreja de estar reunida, agora parte fisicamente aqui, e outra maior parte em espírito, ligados no mesmo culto a Deus.
Em 1800, meados de 1800, nos Estados Unidos, o primeiro tesoureiro do Tesouro americano chamava-se Alexander Hamilton. E ele estava com o desejo de ser governador de Nova York. E ele estava pretendendo se candidatar. Mas o seu rival, seu inimigo político, Aaron Burr, que era o vice-presidente americano, ele começou a difamar Hamilton. E difamar, dizer que ele não prestava, que ele era um homem inadequado, e fazer várias acusações, fake news, né? Para atacá-lo moralmente e publicamente. Bem, nessa época, nos Estados Unidos, era proibido duelos nas ruas, de homens disputarem alguma coisa com armas. Os duelos já eram proibidos. Assim, estava tramitando ainda a lei, né, mas já estava bem proibido. O que Hamilton fez? Desafiou Burr de participar de um duelo com ele. E os dois foram para um lugar bem retirado, uma cidade acho que chamava de Logan, e ali eles lutaram pela honra. Pelo menos Hamilton lutou pela honra. Queria tirar de sobre si essa vergonha e desafiou Burr, e Burr aceitou, e está lá os dois, armados, um de frente para o outro. E fizeram lá a contagem do desafio e tiro. Hamilton foi Burr acertou Hamilton na barriga. Ele foi socorrido na casa de um amigo, mas não resistiu, morreu no dia seguinte. Isso acabou com a reputação de Burr, o vice-presidente. Mas nós ficamos pensando, será que valeu a pena? Os duelos aconteciam durante toda a história e acontecem até hoje, mas no passado aconteciam duelos dessa natureza entre homens que lutavam pela honra. Tem história de um pintor que um amigo dele fez uma crítica na obra de arte dele e ele desafiou o amigo a uma luta de espada. E se machucaram nessa luta. Tem histórias de mulheres que saíram para duelar por um homem. E quase se mataram aí por causa de um homem. E não era muito incomum, é muito comum na época, homens lutarem em duelo pela mão de uma dama. Lutas por vaidade, pela honra, mas por trás muita vaidade, por vingança. Sempre tinha o vício da vingança. Duelos por um reino muito pequeno. E nós, cristãos, nós precisamos, inevitavelmente, entrar no campo de batalha e duelar. Porque somos desafiados, mas a nossa batalha não é carnal. A nossa batalha é espiritual e os nossos duelos devem ser espirituais em nome de algo muito elevado. O tema da nossa série, que estamos agora na 5ª exposição, é batalha espiritual. E nós queremos logo no início aqui reforçar um conceito importante. Batalha é espiritual que nós estamos tratando. Toda batalha está dentro de uma guerra. Existe uma diferença entre uma guerra e batalha. A guerra é o assunto macro, maior, o tema maior. Batalhas são pequenas lutas que compõem essa guerra. Nós temos as nossas batalhas espirituais, dentro de uma guerra espiritual que começou em Gênesis capítulo 2, verso 15, que diz:
quando Deus falou com a serpente, com o diabo, dizendo: porém inimizade entre ti e a mulher, e falou com a mulher: porém inimizade entre ti e a serpente, entre a sua descendência e o seu descendente. O que Deus definiu em Gênesis capítulo 2? A batalha espiritual. A grande dualidade entre luz e trevas, entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, entre Deus e o diabo, entre os filhos de Deus e o diabo. Essa guerra espiritual, ela foi definida na Bíblia. Agora, dentro dessa guerra espiritual, existem as batalhas espirituais. As pequenas lutas que são realizadas por duelos entre um homem fiel, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, uma criança de Deus, e o mundo e o diabo, e toda a oposição que se levanta espiritualmente contra a luz. Nós temos na Bíblia exemplos, durante toda a Bíblia, de duelos. Como nós temos o duelo em Gênesis 39 de José, naquela batalha espiritual com a mulher de Potifar. Ele identifica que era espiritual. Nós temos a batalha específica de Jesus em Mateus 4. Era uma batalha. Ali Jesus não venceu a guerra, ele venceu uma batalha. Nós vencemos batalhas pequenas durante toda a nossa vida. E o cristão, ele está sempre num campo de batalha. Sempre. Enquanto ele estiver nessa terra, ele está sempre num campo de batalha. Em alguma esfera, em algum lugar, em algum momento. Você pode achar isso tão tenso e terrível. Mas é a pura verdade bíblica. Nós, soldados cristãos, só vamos descansar no céu. Enquanto estivermos aqui, estamos em campanha. De batalha em batalha, até o fim da guerra. E um dia, Apocalipse diz que a guerra vai acabar. Que Jesus, com um sopro de sua boca, ele destruirá para sempre o mal. Mas, lembra de domingo passado? Nós vivemos no já e também no ainda não. Entre esses dois. Estamos numa batalha espiritual, eu e você. E eu gostaria de nessa noite voltar para o texto que estamos narrando aqui, a narrativa, a história de Davi e Golias, para dizer para você essa noite duas verdades importantes que alguns precisam de ouvir hoje pela primeira vez e outros ouvirem novamente uma verdade antiga. A primeira delas é que você precisa decidir qual lado da guerra você vai ficar. Isso é urgente. Para alguns, essa noite, talvez seja a primeira vez que vão pensar seriamente sobre isso. A segunda verdade e necessidade é que você precisa escolher bem as suas batalhas. Você precisa escolher o lado que você está. Como diz Mateus 6, Jesus falou: não podeis servir a Deus e a Mamon, a Deus e as riquezas, ao dinheiro. 2 Timóteo 3 diz que você precisa decidir se você vai ser mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. É necessário você decidir o lado da guerra que você vai lutar. E segundo, é necessário que você escolha bem as suas batalhas, porque ninguém pode lutar todas as lutas ao mesmo tempo. Abra sua Bíblia em 1º livro de Samuel, capítulo 17. Vamos voltar para a narrativa onde Deus é o ator principal. Alguém pode dizer: não, mas é Davi.
Na Bíblia, Deus é sempre o ator principal. Ele é sempre o protagonista da história. Mas aqui Davi aparece e surge como um representante de Deus valoroso. 1 Samuel capítulo 17. Defina o seu lado da guerra. Veja aí, verso 9. Desculpe, 17. Vamos ler do 1 aí ao 9. Ajuntaram-se os filisteus, as tropas, para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Dê uma pausa aí. 6 côvados e 1 palmo, ele tinha quase 3 metros de altura. Era um gigante, um armário, um tanque de guerra. E sabe o que esse homem fez? Ele foi para o campo de batalha sozinho e fez um desafio para um duelo. Veja aí, ó. Verso 8. Parou, clamou às tropas de Israel e lhes disse: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. A guerra, ela chega para nós. Tem gente que caça briga, né? Mas, normalmente, na batalha espiritual, as trevas cercam os filhos de Deus. Elas marcham contra os filhos de Deus, como está o texto aqui. E qual é a intenção do inimigo ao marchar contra a minha vida, a sua vida e contra todos os filhos de Deus? É submetê-los à escravidão, é tomar deles a sua liberdade e mudar aquilo que eles são e fazem, os tornando servos de um outro Deus. A quem os filisteus serviam? A Dagom, o deus Dagom e outros deuses. Quando Golias chega e diz assim: se eu vencer, sabe o que vai acontecer, né? Nós vamos entrar no palácio de vocês, nós vamos mudar as leis de vocês. A partir da nossa vitória, não vai ser mais Moisés, nem a lei de Moisés que vai reger vocês. A partir da nossa vitória, a cultura nossa vai vigorar e vocês vão nos servir. Sexualidade, nós que vamos definir. Ideologia do gênero, nós vamos que definir. Nós vamos definir tudo, os negócios, o governo e tudo. E vocês vão nos servir. Agora, se vocês vencerem, aí impõe a lei de Moisés sobre nós, ué. Você sabe que o ímpio blefa, né? Eles não falavam a verdade. Se Israel, bem, eu não vou adiantar para você, mas se você ler o capítulo 17 até o final, você vai saber que eles não estavam falando a verdade. Porque o ímpio, ele não leva as suas palavras às últimas consequências. Ele diz que é ateu, mas não leva até as últimas consequências. As pessoas falam, mas quando estão do lado das trevas, as armas são desiguais, são injustas. E você vai notar que a guerra chega para Israel, sem Israel procurar, e questiona a liberdade deles. A batalha espiritual que se levanta desde o início de Gênesis até hoje, ela exige que os homens assumam um lado. Você veja em Gênesis capítulo 3,
Adão estava do lado de Deus. Ele estava do lado de Deus com Eva. Satanás chega e diz: ó, você tem que escolher um lado aí. Começou uma guerra aí. Em todo tempo, Deus chegou para Caim, no capítulo 4 de Gênesis, e disse: você tem que tomar uma decisão, que lado você vai ficar, viu, meu filho? Abel escolheu o lado certo. Você escolheu o lado errado e agora você tem que tomar uma decisão. Que lado você vai ficar? E nós sabemos que a história, que lado que Caim decidiu ficar da guerra. Nós temos Noé. Noé é um exemplo clássico. Todo mundo estava sossegado, até Deus chegar para Noé e dizer assim: eu tenho um problema com esse povo aí. Eu estou com um problema com vocês. E o meu problema é bem sério, porque eu estou disposto a matar todos vocês e enviar um dilúvio. E falou para Noé: constrói uma arca. E você está do lado certo, né? Você está do lado certo desse conflito. E Noé escolheu obedecer a Deus e construiu a arca. Ele demorou 100 anos para construir a arca. E todos os dias, à medida em que aquela arca ia sendo construída, todo aquele povo tinha que tomar uma decisão. A pergunta quando eles iam à arca é a seguinte: você está de que lado? Do lado do maluco, do Noé, do pregador, que está dizendo que está vindo um dilúvio, ou você está do lado do pessoal que diz que isso é loucura, delírio, não vai acontecer nada? Jesus não vai voltar, não vai acontecer nada. Que lado você está? A Bíblia, ela sempre vai dizer que a guerra chega. O homem está sossegado, o homem quer viver em paz pessoal e prosperidade, mas a guerra chega. Uma hora ela vai chegar. E você tem que tomar uma decisão, que lado você vai ficar. Moisés, ele tinha 40 anos de idade. Ele era príncipe do Egito. Tinha tudo. Mas dentro dele tinha um conflito muito grande. Dentro dele tinha um conflito. Ele falou: eu preciso tomar uma decisão. Eu não sou egípcio, eu sou judeu. Eu preciso me posicionar ao lado certo da minha vida. Aí ele vê um egípcio espancando um judeu, um israelita. Ele vai lá e defende o israelita, só que na hora da briga, ele mata um egípcio. Ele se envolve com o lado que ele não estava ainda. Ele estava do outro lado, do escravizador, do opressor. Aí ele foi defender o oprimido e logo passou para o outro lado da guerra. E o texto de Hebreus diz que Moisés, ele preferiu ser chamado de israelita e se identificar com o povo de Deus, do que ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele tomou uma decisão. As pessoas, elas são pegas em situações que elas precisam decidir que lado da batalha espiritual vão ficar. Nós temos a famosa passagem de Josué. Josué, ele veio depois de Moisés. Ele guiou o povo para a terra prometida. Venceu os inimigos. Ok. Acabou. Somos vitoriosos. Acabou a batalha, né? A batalha da entrada de Canaã, mas a guerra continuava. E Josué diz assim para eles: vocês precisam entender que existe uma batalha espiritual, uma batalha cultural, uma batalha que vai todos os dias chegar nas portas de vocês. Porque vocês estão fronteiriços com os gentios, que têm outros costumes. As filhas deles são bonitas. Eles são liberais. Eles dão mais vazão para a carne, eles não têm leis. Vocês viverão entre essas pessoas e fronteiriço a elas. Vocês precisam tomar uma decisão. Que lado vocês vão ficar? Porque Deus tem um conflito com o mundo. Sabe o que o povo respondeu para Josué no capítulo 24 de Josué? Ele disse assim: nós
serviremos a Deus. É a nossa decisão. E Josué disse assim: mentira. Vocês não vão servir o Senhor. E aí eles voltaram a dizer: não, nós vamos servir, nós não vamos nos desviar, nós vamos seguir segundo a lei. E Josué falou: vocês não vão. Pelo que eu percebo, vocês são pessoas indecisas, de ânimo dobre, de coração dividido. E aí Josué diz aquela famosa frase que todos os cristãos conhecem: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tomei uma decisão, eu sei que lado da guerra eu vou ficar. Dessa batalha, dessa guerra gigante entre Deus e a criatura rebelde. Porque todos os homens são rebeldes e o mundo jaz no maligno. Você vê um noticiário, um programa, um filme, um lazer, uma cultura sendo construída, parece que tudo se rebela contra Deus. O tempo todo. Porque a criatura quer autonomia. Ela cerra os punhos para Deus e diz: eu quero viver do meu jeito. E o que o mundo deseja? Você acha que o mundo fica tranquilinho de falar assim: você é cristão, você fica no seu lugar, eu fico no meu e está tudo bem? Você acha que é assim? O cristianismo incomoda as pessoas. A moral cristã as incomoda como espinho. Se você tem dúvida disso, entre no site de Portas Abertas e você vai ficar estarrecido com a perseguição dos cristãos no mundo todo. A perseguição de governos, tentando fazer leis que neutralizem a fé cristã. Você está quieto no seu canto, mas o mundo vai marchar na sua direção, porque o mundo está em guerra com Deus. Existe um conflito entre o mundo e Deus, entre luz e trevas. Não há comunhão entre luz e trevas, não há sociedade que possa dar certo e celebrar socialmente luz e trevas, não é possível. A guerra espiritual está instalada. E quando Israel estava no seu cantinho com a sua lei e o seu culto, eles foram surpreendidos pela marcha dos filisteus. E qual é o duelo? Claro aqui. Veja aí, verso 26, 17, 1 Samuel 17, 26. Desculpe. 17, verso 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Eles estavam agora diante de uma decisão. A ameaça do mundo estava prestes a tomar a liberdade deles. E Davi responde no verso 26. Veja aí. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Sabe o que Davi faz? Ele define para ele que aquele assunto era uma batalha espiritual e que ele já sabia qual lado que ele estava. Ele estava do lado de Deus e do exército de Deus. Davi luta por sua fé e pela liberdade. Porque o mundo, ele tenta tirar a nossa liberdade. Talvez você não tinha interesse por política e nem por leis, nem por Congresso, nem por STF, nem por nada. Até que você descobriu que os governos decidem a sua liberdade. Essa pandemia está ótima. Ela está uma bênção. Para as pessoas perceberem que os problemas não são apenas na área da saúde. Os problemas nossos e sociais, eles estão ligados
ao direito de um governante de dizer para nós o que é saúde, o que não é saúde, o que é certo, o que não é certo, qual remédio você vai tomar. Só que no fundo, a marcha é para fazer os homens e dos homens servos. Existe uma bondade muito suspeita nos governos. Eu não sou adepto aos mestres da dúvida. Sabe aquelas pessoas que nada é de verdade, nada é bom? Eu não creio nisso. Acredito que existem bons políticos, pessoas com boas intenções, governantes bons, mas maldito o homem que confia no homem. E todos são suspeitos quando os seus movimentos têm uma proposta como essa, como a de Golias. Qual a proposta de Golias? Olha, se nós ganharmos, nós vamos dominar sobre vocês. E aí vem um duelo muito intenso e Davi, ele percebe que a coisa não era apenas humana. Não era apenas humano, não era apenas, olha, entre o Israel e os filisteus, o assunto era espiritual. Eu gostaria de te fazer uma pergunta aqui essa noite. Para você que está ouvindo isso pela primeira vez. Falo aqui para a igreja de Queiroz, Igreja Cristã Evangélica de Queiroz. Nas nossas lives, nós estamos chegando a quase 30 mil visualizações de nossas ministrações. As nossas ministrações estão chegando a lares de pessoas que estão ouvindo essas palavras pela primeira vez. Talvez você esteja ouvindo isso e fale, eu já sei disso, isso eu já sei. Mas existem pessoas que estão ouvindo isso pela primeira vez. E é para você que eu gostaria de dirigir essa palavra. Você sabe qual lado você está desta guerra? Nós não estamos falando de coisas da terra, no plano horizontal, ok? Eu estou do lado do Israel, eu estou do lado dos filisteus. Não é isso. Eu sou da direita, eu sou da esquerda. Não é isso. Eu quero saber se você sabe qual lado que você está do mundo espiritual e desta guerra. Porque Davi sabia e já tinha tomado a decisão. Para encerrar este ponto da definição da guerra, eu gostaria de ler Tiago capítulo 4. Marca aí, Samuel, nós vamos voltar, mas leia comigo Tiago capítulo 4, verso 4. Lá no finzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, você vai encontrar Tiago. Se você é novo, está se aproximando agora da igreja, da palavra, está com a sua Bíblia aí, exercite isso, achar os textos da Bíblia, marcá-los. Tiago capítulo 4, verso 4 diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A Escritura, ela deixa bem claro que quando o Evangelho de Jesus Cristo chega para uma pessoa, ela precisa decidir qual lado que ela vai ficar. É por isso que o Evangelho é diferente das outras religiões. Você vai na Índia e prega o Evangelho, eles dizem assim, que bom, a gente quer mais uma opção. E o Evangelho não é mais uma opção. C.S. Lewis, ele foi um ateu convicto. E ele disse assim, depois que ele se converteu: existem verdades em todas as religiões. E pontos de verdade em todas as religiões. Mas onde o cristianismo afirma a verdade e as outras religiões discordam, elas estão erradas. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o lado.
que é a paz, onde a paz com Deus é possível. Do outro lado é o império das trevas, é o reino do diabo. E se você está ouvindo essa palavra e você não sabe qual lado que você está, porque você é muito amigo do mundo, tem muita coisa na sua vida que denuncia você. E se procurar, se vasculhar suas páginas na internet, sua vida, vai encontrar muito mais amizade com o mundo do que amizade com Deus. No seu lazer, muitas vezes, as coisas estão polarizadas. E o Evangelho chega e diz assim: você precisa decidir qual lado da guerra você vai ficar. Com os filhos de Deus marchando com a igreja militante e padecente nesse mundo, no caminho estreito, ou você vai ficar no caminho largo? Você quer ser amigo de Deus ou inimigo dele? Deus chama você para uma decisão essa noite. Você deseja ser amigo de Deus? Então, atravesse essa linha. Aceite a Cristo nessa noite. Faça a sua oração dizendo: Senhor, eu me arrependo de ter andado do outro lado. Agora eu quero assumir o teu lado. Ore comigo onde você está agora. Você que deseja fazer isso, e tem dúvida do lado onde você está, feche os seus olhos e ore assim comigo. Diga aí aonde você está. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que tenho andado minha vida do lado errado. Eu te peço, me perdoe, me transforme, me liberte de todo o império das trevas, dos vícios, das coisas que eu me apaixonei no mundo. Senhor, eu quero ser teu amigo, eu quero estar do teu lado. Me recebe, me aceita nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que fez essa oração essa noite, nos procure pelo Face, mande mensagem. Se você não tem uma Bíblia, se você precisa de auxílio, nós queremos te ajudar. Queremos fortalecer você para estar do lado do povo de Deus. A nossa luta não é contra pessoas. Nossa luta não é para ofender pessoas, resistir pessoas. A nossa luta é contra aquilo que está sobre governos malignos, pessoas com movimentos malignos, culturas malignas. A nossa luta é espiritual. E você que tomou essa decisão, se Jesus voltar essa noite, Ele vai te encontrar do lado certo. Para os cristãos que estão aqui, estão me ouvindo, quando Jesus voltar, 1 João diz assim: o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Você não vai ter medo, porque você já está do lado certo. De tanto lutar, sua bandeira está rasgada. Você está todo rasgado, todo cansado, mas está do lado certo. Está do lado certo. É a salvação, como diz Paulo, a nossa salvação está cada dia mais perto. O fim dessa guerra está cada vez mais perto. Mas nós ainda temos uma batalha para travar a cada dia. Nós temos uma batalha para travar. Eu gostaria de introduzir aquilo que nós vamos falar domingo que vem. No domingo que vem, eu quero compartilhar com você sobre batalhas individuais que você precisa escolher bem.
Você que aceitou Jesus hoje, você não vai poder sair dessa noite lutando todas as batalhas. Nós não podemos lutar todas as lutas. Nós temos que escolher bem as nossas batalhas. Você vai ter que lutar uma área na sua vida que é perdoar. Você vai ter que tratar um vício na sua vida, uma ameaça contra a sua família, contra um filho, uma filha. Nós temos batalhas diferentes, diversas. E existem homens que às vezes a família dele está fraca espiritualmente, está todo mundo sem fé, e ele está focado apenas na batalha financeira. Esquece que existem ataques emocionais contra a sua família. Você não pode lutar todas as batalhas, mas você precisa escolher bem qual é a batalha que você vai se dedicar agora e vai focar agora. Domingo que vem nós vamos ver que Davi, ele escolheu Golias. Davi, ele poderia chegar no acampamento e dizer assim, ó, vim entregar queijo, eu não tenho idade para isso, então eu vou escolher, quando eu tiver idade eu vou lutar. Eu tenho que voltar para casa, que eu tenho que me preparar para o Enem, então não vou ficar aqui agora, minha batalha é outra. Mas Davi, a batalha dele era Golias. Ele apontou naquele homem, naquele inimigo, para lutar contra ele. Domingo que vem eu quero compartilhar com vocês a necessidade que nós temos de não ficar dando ouvido a tudo que se diz. Você vai notar que existem pessoas hoje que elas estão doentes de tanto ouvir televisão, doentes de tanto ouvir tudo e de tudo, e ela não sabe mais contra que ela luta. Mas nós recebemos uma sabedoria e uma direção de Deus. Nós escolhemos uma coisa para lutar. Nós estamos numa guerra que não vai terminar agora, mas cada um lutará a sua batalha espiritual. Cada um terá o seu duelo. E com a graça de Deus nós vamos compartilhar isso domingo que vem. Eu gostaria de convidar você, cristão, nessa hora, que está seguro do lado que você está. Gostaria de orar para que Deus te prepare para as batalhas dessa semana. Feche os seus olhos, ore comigo. Senhor, o Senhor conhece cada um que está ouvindo essa live, este culto. As batalhas que trava dentro da alma, as batalhas que trava com o mundo externo, os conflitos. Eu peço que o Senhor fortaleça cada um para a sua batalha semanal, no trabalho, em casa, com a família. Eu peço que o Senhor fortaleça o teu povo, porque nós estamos num grande campo de batalha, de várias frentes de lutas e motivos, mas a tua palavra diz que o Senhor está conosco, e maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. No Senhor nós somos mais que vencedores. Fortalece o teu povo nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido o ministério de louvor para vir à frente.
Nós vamos nos preparar para a ceia. Eu gostaria de dar algumas instruções para você que preparou os elementos. Daqui a pouco eu vou chamar os oficiais para me ajudar. Você que preparou os elementos, o suco de uva e o pão na sua casa reverentemente. A Igreja Cristã Evangélica de Queiroz, ela entende que estamos vivendo um momento excepcional e por isso autorizamos que os cristãos providenciem os elementos em casa. Mas assim que isso tudo acabar, nós não faremos mais assim, né? Só presencial mesmo. E os nossos idosos que não têm acesso à internet, eles estão sendo assistidos em casa. Hoje mesmo servi ceia para idosos e foi tão bom estar com eles, orar com eles, ver que estão bem, firmes na fé. Então, você que tem acesso à internet, preparou os elementos, chegou a hora de você se unir à igreja do Senhor em toda a face da terra. A ceia é o ritual cristão, é o símbolo do cristianismo em todo o mundo. Em todos os lugares do mundo, cristãos tomam ceia, o pão e o suco de uva. Você que preparou isso, deve agora tomar os elementos para participar dessa ceia. Mas antes disso, eu gostaria de ler um texto para você, importante para a sua saúde espiritual. Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Diz assim, capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano. A ceia, ela é um passo de reconciliação com Deus. Mas não existe comunhão com Deus se você tem um problema grave com uma pessoa. Se você guarda no seu coração ressentimentos, amarguras. Se você está nesse momento perturbado com algum relacionamento quebrado e deseja tomar a ceia, então você precisa tratar isso agora diante de Deus. Porque se você tomar a ceia indignamente, você profana a mesa. Porque o Senhor não deseja que você seja perfeito nesse momento no qual você não tem condição. Ele deseja que você seja sincero. Ele deseja que você tenha consciência dos problemas que cercam a sua relação com Ele e com as pessoas. Você está agora preparando-se para tomar ceia. E existem coisas imorais na sua vida, da ordem financeira, da ordem da verdade para com o seu próximo. Você precisa orar e pedir perdão e se dispor agora diante de Deus a consertar isso. Porque se você não tiver esse acerto agora, você não poderá tomar a ceia. Porque aquilo que poderia ser um remédio para a sua alma se tornará um veneno. Mas todo pecador quebrantado
pode tomar a ceia. Eu estou aqui. Eu não sou perfeito, mas eu tenho clamado a Deus para Ele consertar a minha vida. Eu tenho pedido perdão para as pessoas e procuro não ter no meu coração raiz de amargura que me separe da graça de Deus. Eu peço que você feche os seus olhos e peça perdão e se acerte diante de Deus para participar da mesa. Ore agora. Senhor, recebe nós pecadores na Tua mesa e perdoa os nossos pecados. O Senhor conhece os conflitos familiares. O Senhor conhece o que aconteceu na vida do Teu filho e da Tua filha, o que desajustou, lembranças do passado, confusões, brigas, maldades do passado. Perdoa o Teu filho e a Tua filha, Senhor, e nos leva a vencer, a tratar. Se existe alguém, Senhor, nesse momento que não pode tomar a ceia porque não está pronto, dá força nesse momento para preparar-se devidamente para a próxima ceia, a não fugir dessa comunhão, porque ela é boa para nós. Obrigado pelo Teu perdão, em nome de Jesus, amém. Enquanto o Ministério de Louvor canta, vou pedir para os oficiais vir à frente. Nos aproximamos da ceia, nós chegamos pesados, mas sairemos leves. Jesus, a guerra começou. Ele enfrentou uma guerra. Ele enfrentou a morte por mim e por você. Jesus batalhou por você, pela minha vida. Sepulcros se abriu, nada vencerá seu grande. Jesus te ama. Ele te ama. Ele venceu pra sempre.
para lembrar de duas coisas. Que uma batalha ocorreu, uma batalha foi travada e Jesus morreu. Morreu na cruz. E isso corta o coração toda vez que pensamos nele, na sua dor, na sua separação do Pai, que é uma morte terrível, separar-se de quem você ama. Ele enfrentou tudo isso. Então estamos aqui nessa noite para lembrar disso. Lembrar que Ele morreu, mas lembrar que Ele também ressuscitou e Ele venceu. A ceia é um misto de tristeza e alegria, dentro do mesmo coração. A dor de lembrar da morte, mas a alegria de saber que Ele ressuscitou. Vamos receber os elementos nesse momento. Vou pedir para que sirvam os amados que estão embaixo primeiro. A terra estremeceu. A terra estremeceu, sepulcros se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado Nós louvamos a Deus pela vida de vocês, Ministério de Louvor, dos amados que estão aqui presentes. Eles vão receber os elementos. Eu gostaria que você agora, que está nos assistindo, tome o seu cálice e o seu pão. Você que separou aí, se você tem na sua casa alguém para servir a todos presentes. Talvez você esteja aí com temor de fazer isso em casa. Isso é bom. Isso é bom. O Senhor Jesus, na última ceia, antes de sua morte, Ele tomou o pão e disse para os discípulos algo que não era totalmente novo para eles. Porque Jesus, antes de morrer, havia feito uma pregação dizendo: eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu sou o pão da vida, quem come de mim jamais terá fome. Eu posso saciar a sua alma. Os discípulos já tinham ouvido isso, mas agora Jesus fala solenemente com eles: este pão é o meu corpo, como em memória de mim. Quando nós nos alimentamos desta palavra e comemos deste pão, simbolizamos a união de toda a igreja do Senhor e de todas as eras, num só corpo. Nós estamos unidos a Ele. E Ele disse: façam isso e não se esqueçam disso. Vamos comer do pão.
Senhor, Tu és o nosso pão. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Nada nessa vida nos sacia mais do que o Senhor. Mas para que isso fosse possível, o Senhor precisou ser moído como o trigo. O Senhor precisou morrer. E nós te agradecemos, porque o Senhor nos dá este pão da vida. Tu és o nosso pão. Tu és o pão da vida, Senhor. Aleluia. O Senhor Jesus, ao tomar do cálice, Ele disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Façam isso em memória de mim, toda vez que vocês tomarem desse cálice. E nessa memória agora, nós lembramos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o judeu, ele ia para o templo, ele colocava um cordeirinho embaixo do braço. E se alguém perguntasse para ele no caminho: onde você vai com esse cordeirinho? Ele dizia: eu vou ao templo para matar esse cordeirinho. E por que você vai fazer isso? Porque eu ofendi a Deus e merecia morrer, mas eu vou matar esse cordeirinho no meu lugar. E a pessoa podia perguntar: mas Deus aceita isso? Ele aceita. Eu chego lá pesado e saio aliviado. Eu chego culpado lá e saio perdoado. Toda vez que você se aproxima desta mesa, você tem que lembrar que o Pai tomou o Cordeiro, o seu próprio Filho, para que você pudesse ter alívio dos seus pecados. Se não fosse isso, você estaria carregando todos eles agora. Mas por causa do sangue de Jesus, você está perdoado. Ao tomar o cálice, você diz: eu acredito em tudo isso. Nisso ponho a minha fé. Nisso creio. Creio no perdão de Deus. Creio na restauração, na santificação. E o Espírito Santo de Deus nos leva a entender estas coisas. E Jesus, ao dar o cálice, Ele disse o seguinte: nunca mais eu beberei do suco da videira novamente, até aquele dia em que eu voltarei e tomarei vocês de novo para mim. Ele prometeu voltar. E nós cristãos, toda vez que tomamos do cálice, nós confirmamos que faremos isso até que Ele venha. Ao tomar, diga: até que Ele venha. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre, para sempre. Obrigado, Jesus. Obrigado.
Porque não existe experiência mais maravilhosa para pecadores do que sentir-se perdoado. Obrigado por lançar os nossos pecados na profundeza, esquecer deles. Obrigado, Jesus, por nos receber na tua presença. Obrigado, Jesus, por tão grande salvação. Pedimos por aqueles que ainda não se batizaram, que ainda não podem participar dessa mesa, que o Senhor os confirme nessa noite, para que logo em breve estejam conosco, tomando do cálice e do pão, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, vocês que estão aqui, você que estava aí tomando em pé a sua ceia. Nós queremos agradecer a sua presença aqui conosco, né? Eu cheguei com um recadinho aqui bem especial, mas o Ministério de Louvor não vai embora não, fica aqui com a gente. Eu vou pedir para vocês hoje, especialmente, a gente terminar a live com o louvor. Depois que eu der a bênção, assista ainda um pouquinho o louvor tocar a última canção. Vocês que estão com saudade de estar na igreja, vocês podem fazer ideia como tá bom aqui, viu? Presencial. Os amados que estão, né? Se você deseja participar da live, fale conosco também. Mas, se Deus quiser, logo seremos liberados aí pela prefeitura para estarmos cultuando juntos. Temos um aviso especial. Maria Júlia está aí? Será que ela está aí? Estava? Maria Júlia, você está assistindo aí com o Mateus, Cauã e Valentina, nós queremos cantar um pedacinho de um hino para você, que diz assim, ó. Um ano mais de vida guardou-vos o Senhor e deu-vos fiel guarida por seu divino amor. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passa, a Deus mil graças dai. Deus abençoe Maria Júlia, seu aniversário, passando o aniversário na live, né? Como é um grande privilégio passar o aniversário no culto, na igreja do Senhor. O presbítero Claudinei vai dar um aviso aqui, e eu já quero saudar todos vocês que participaram conosco dessa live, todas as famílias, todos os jovens, adultos, idosos, crianças. É uma alegria muito grande ter todos vocês conosco. As nossas lives de domingo, né, estão aí alcançando aí um número tão expressivo, né? A última agora foi 1.200 visualizações, muita gente assistindo, ouvindo a palavra, e é bom você compartilhar. Depois que o vídeo for postado no Face, no YouTube, compartilhe com outras pessoas também. Presbítero Claudinei. Que bom, estamos chegando ao final de mais esse culto. Louvamos a Deus pela sua vida, pela vida dos irmãos. Queremos apenas avisar a respeito do YouTube, que já está o nosso canal com um número bem expressivo de inscritos. Nós, como falamos, precisamos de 1.000 inscritos para atingir liberar alguns recursos, né? Vanessa que entende bem disso. E a gente tem esse alvo aí de atingir 1.000 inscritos pelo menos. Estamos lá com 725, eu vi hoje. E já estão postados lá alguns cultos, né? Os estudos da EBD. Eu peço que compartilhe, que você assista, você que já assistiu lá, e possa compartilhar. Peça as pessoas para se inscreverem, seus amigos, compartilhem nos seus grupos, né? O Face estão todos esses cultos lá também, né? E depois nós vamos compartilhar. Então você possa nos ajudar nisso aí. Queremos encerrar, né? Vamos orar aqui, convidar o pastor para dar a bênção final. Vamos fazer a oração.
de encerramento do culto. Queria convidar os que estão aqui que ficassem de pé também, os irmãos em casa. Oremos. Senhor, graças nós te damos, ó Pai, pela oportunidade de podermos te servir aqui nessa noite. Louvado, bendito seja o teu nome, porque nos sentimos amados pelo Senhor, cuidados, guardados, protegidos. Clamamos, ó Pai, e pedimos a tua bênção, ó Pai, sobre todos aqueles, ó Pai, nesse momento dessa pandemia, ó Pai, dessa epidemia, e tanto traz receios e medos, ó Pai, a muitas pessoas. Nós vivemos, ó Pai, num tempo difícil, de muitas dificuldades, ó Pai, nessa área, mas nós podemos ver o quanto o Senhor é bom e tem guardado o teu povo, e tem cuidado, ó Pai, e tem abençoado. Clamamos ao Senhor que continue protegendo, ó Pai, curando, restaurando todos aqueles que possam estar doentes e tem algum sintoma ou não, mas que o Senhor proteja o teu povo, que o Senhor guarde, que o Senhor abençoe. Isso não seja algo, ó Pai, de calamidade, algo que as pessoas não tenham recursos, ó Pai, ou o próprio saúde pública não tem recurso para atender todos aqueles que precisam. Sabemos que tem sido controlado, e a nossa oração, ó Pai, o nosso cuidado, ó Pai, com todo esse recolhimento, esse isolamento social, creio que tem surtido efeito. Mas pedimos que o Senhor libere o quanto antes, ó Pai, que o Senhor possa abençoar e dar fim, ó Pai, nessa epidemia. Que o Senhor possa, com o teu poder, ó Pai, que nós temos clamado aqui a cada domingo e temos clamado em casa também. Isso termine logo, ó Pai, a gente possa estar reunidos aqui na comunhão, ó Pai, podendo nos abraçar, confraternizar, estarmos expressando o teu amor, ó Pai, a cada pessoa, ó Pai. Que a tua palavra, ó Pai, dita hoje de batalha espiritual, que nós temos sentido, ó Pai. Estamos lutando sempre, mas sabemos que a vitória vem do Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos aqui, ó Pai. Pedimos que o Senhor libere, ó Pai, que o Senhor cure, que o Senhor restaure, que o Senhor extermine esse vírus do Brasil, ó Pai. Clamamos assim ao Senhor. Pedimos que a semana do teu povo seja abençoada, ó Deus. Daqueles que têm trabalhado, que têm saído de suas casas, ó Pai, porque precisam cumprir as suas obrigações, ó Pai. Que o Senhor guarde cada um nos seus trabalhos, ó Pai. Nas áreas de saúde, ó Deus. Daqueles que trabalham no transporte, daqueles que trabalham nos mercados, nas farmácias, Senhor, que tem os comércios que estão funcionando. Que o Senhor guarde cada um. Que haja consciência, ó Pai, daqueles que estão receosos, ó Pai, daquele grupo de risco que não pode e não deve, ó Pai, se expor desnecessariamente. Mas o Senhor nos oriente e através do Teu Espírito a gente tenha o discernimento necessário para isso. Graças te damos por tudo e pedimos assim, ó Pai, que o Senhor abençoe a semana de todo o Teu povo e guarde. Orienta, ó Pai, a todos eles. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos. Seja com o nosso país, o nosso Brasil, e abençoe a nossa nação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Dê um abraço nas pessoas que estão com você. E vamos cantar juntos, porque Ele vive.